Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez hoje para um vídeo de novo inédito e hoje com uma novidade que não é tão novidade assim, mas é uma lembrança e a gente vai falar um pouquinho do evento do Contraponto. Vou receber aqui meu amigo Pedro para a gente falar um pouquinho do que vai ser esse evento e falar um pouco mais aqui. Vamos bater um papo, vamos dar uma tabelada aqui. Bom, mas antes roda a vinheta. Muito bom, então tá bom. Como eu disse, eu vou chamar o Pedro aqui, mas queria lembrar você que está com a gente sempre no dia 1º de julho, 11 horas da manhã, a gente vai ter nosso webinar falando sobre ferramentas de cobrança. Como descobrir qual usar num ambiente aí com milhões de opções. Eu vou receber duas personalidades aqui, o Alan Clever, da Clever Cobrança, um grande parceiro, está com a gente aí, participando dos treinamentos, sempre evoluindo. E um grande amigo, Renato Pescara, lá da Ailos, um dos caras que eu falo sempre que mais conhece de cobrança nesse país. Então você que está comigo, não se esqueça, o link de inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Faça a sua inscrição, dia 1º de julho, um grande evento, esse nosso webinar. Muito bom, para a gente ir direto para a conversa, queria lembrar você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo por aqui. Muito bom, e agora, sem mais delongas, chamar aqui meu amigo Pedro Felipe, lá do Contraponto. Pedrão, mais uma vez. Mais uma vez, já estou me sentindo em casa aqui já, né? Mas você é de casa, você é sócio aqui. Você sabe que eu tive lá no Risk Finance lá com o Marcílio, e aí falei assim, cara, eu tenho o melhor concorrente do mundo, que ele é meu amigo, então eu sempre tô indo na casa dele, eu fico chamando ele para ir lá, mas ele fica falando, eu não vou não, lá para Santo André, mas eu quero ver se daqui até... Pô, você já não mudou teu estúdio de lugar ainda não? Ainda não, mais breve, mas vai próxima... Mas na próxima ida eu tenho certeza que você vai mudar e eu não vou ter que subir escadas. Você sabe que o problema da distância é de menos. O problema é a locomoção, o movimento, que aí sempre é um pouco mais difícil. Mas estamos juntos, Pedrão. Pedrão, cara, todo mundo te conhece aqui, eu não tenho dúvida. Mas conte aí, cara. Conte aí um pouquinho do Contraponto, né? O Contraponto é legal porque... a gente tem aqui vídeos todas as terças e quintas no Tabelando e também no Contraponto a gente tem todas as terças e quintas. Então aqui você começa o dia comigo e termina com Pedro e com Guerra lá no Contraponto. Muito legal porque a gente tem conteúdo nesses 2 dias em horários alternativos. E Pedro, conta um pouco para a gente, de novo, acho que não tem ninguém aqui que não te conheça, mas... de qualquer forma, queria que você falasse um pouquinho, primeiro do Contraponto, já aproveita, fala do teu portal, estou deixando o link dos dois lá na descrição do vídeo, e aí depois a gente fala dessa novidade, que não é tão nova também, todo mundo sabe, ingressos esgotados, que é o evento que vai acontecer no dia 25 agora, lá do Contraponto. Vai lá, manda bala. Bom, Thambis, o encontro do Contraponto realmente é um encontro e foi uma ideia que eu tive de a gente se reunir lá na pizza e você até foi lá na pizza, comeu uma pizza lá junto com a gente. Tinha 10 pessoas nesse evento meu, nesse encontro. Nossa, tudo começou com 6 pessoas e ali eu falei, legal. Cara, que é uma oportunidade de a gente se reunir e a gente ter trocas, né? Ter trocas genuínas ali, gerar conexão genuína mesmo, assim como eu criei contigo e a gente tem uma amizade aqui de longa data. Depois de sair lá da pizzaria, a gente começou a caminhar por empresas, então a gente foi na Olos, depois a gente foi na Casa Uni por 2 vezes, e aí chegou um momento que nem na Casa Uni mais cabia tanta pessoa, então a gente abriu lá, vou fazer um evento para 200 pessoas, achei que iria dar, mas a gente tinha colocado um pouquinho a mais, 50 pessoas a mais, e esgotou antes de uma semana o evento. Então, se tornou um encontro
da área de crédito e cobrança ali, onde realmente a gente se encontra, vai lá, toma um bom vinho, come uma boa comida, tem boa troca lá. Então, a ideia do contraponto do encontro foi justamente disso, né? Então, eu me sinto lisonjeado. Primeiro, eu só chamava quem tinha participado do contraponto, dos episódios do contraponto. E hoje a gente resolveu abrir para o mercado e virou esse evento, como estão falando, mas eu falo que é apenas um encontro. Muito bom. Pô, e você vai levar 250 pessoas, hein? Mais um pouquinho aí, mais 4 vezes você já bate um CMS aí. E aí, Pedrão, é essa a intenção, criar um evento daquele tamanho ou não? Sempre Não. manter os encontros. A ideia é que a gente tenha ali uma intimidade, que a gente possa encontrar, conversar com a maior parte das pessoas que estão lá. Então, a gente não pretende crescer mais do que essas 250 pessoas que tem hoje confirmada para o nosso encontro. Então, assim, a ideia é que a gente pare por aqui e não consigo dar atenção para 250 que está lá, mas também Imagine para 1000. Imagina para 1000. Não, e inclusive é muito importante você ficar atento. Deixei o link do portal do Contraponto aqui na descrição. E aí é importante você ficar atento, porque logo tem outro, né, Pedro? Já pode falar disso ou não? Eu ia deixar para falar como vai sair na terça, vai sair um dia antes. Então, vou dar um spoiler aqui. A gente tem a mania de dar o spoiler, né? No dia 26 de novembro vai acontecer o último encontro do ano de 2025. Também para 26 de novembro, boa. Também para o espaço para 200 pessoas. A gente não pretende crescer muito mais do que isso. Não chegou aqui, a gente falou, olha, aqui é muito trabalho, você sabe como que é isso, né? E você falou uma coisa bem legal aí, você falou do portal. O portal, quando eu criei lá, a ideia nossa era ter conhecimento sobre o nosso mercado ali todos os dias, mas nunca na minha cabeça eu imaginei que a gente teria tantos acessos no portal. No início tinha um domínio, depois a gente trocou, e depois que a gente trocou, a gente chegou à incrível marca de 120 mil acessos. Até hoje, tá? Tô falando na data de hoje, a gente teve 120 mil acessos ali, com 15 mil pessoas cadastradas na newsletter da gente, que a gente envia toda segunda e quinta-feira, a gente encaminha uma newsletter para quem é cadastrado lá. Se você quer saber das notícias, você acessa lá. É claro, tem o Risk News, que eu assisto todos, tá? Aqui do Tambellini, no Instagram do Tambellini, e que me apoia também, porque muitas das vezes passou alguma coisa despercebido, a gente passou pela nossa curadoria e não está lá noticiado, eu assisto no Risk News. Muito bom. Pô, que legal, Pedro. Muito legal ver a evolução aí do Contraponto. Quanto tempo já? 2 anos, a gente completou no dia 14 de junho. 2 anos, que legal, muito bom. Você e a Daisy foram os únicos que participaram do modelo antigo, onde eu não era um foco em crédito e cobrança, e você participou do antigo e do novo modelo. Pô, que legal. Vou participar agora, então. Esse encontro que vai ter agora, dia 25, esse vídeo está vindo aqui no ar dia 24, hoje, terça-feira, então amanhã vai ter o evento lá do Contraponto. Eu, infelizmente, não vou poder estar presente nesse, que eu estou fora do país, mas lá em novembro, certamente vou estar lá com o Pedro e com toda a galera. Eu faço questão, sua presença é ilustre para a gente, tá? Ah, beleza, cara, eu te agradeço, imagina. Pedrão, e o que a galera vai encontrar lá no evento, cara? São 250 pessoas que vão estar lá. O que o pessoal vai encontrar lá no evento? Conta um pouquinho aí. Como a gente fala dos spoilers, já vamos dar alguns. Pela primeira vez, a gente vai ter uma palestra com a Alessandra Rabin, ex-vice-presidente da LOG, onde ela vai falar sobre saúde mental, falar sobre NR1. Então, ela vai trazer o tema cobrança em dia e a saúde mental. Então, a gente vai abordar esse tema que é super atual nos dias de hoje e que a gente acaba, às vezes, deixando um pouco de lado e simplesmente a gente precisa ligar um alerta, já que a gente tem uma NR1 que está para entrar em vigor e muitas das empresas não estão adequadas ainda. Então, a gente vai ter um super tema que vai abranger toda a indústria, não somente a nossa indústria, mas todo o mercado hoje precisa se adequar à NR1 e a Lê está trazendo uma palestra fantástica lá para a gente. Pô, que legal.
Que mais? Que mais? Vai ter pizza dessa vez ou não? Vai ser outra coisa? Não, a pizza vai ser no dia 26 de novembro. De novo, opa. Esse agora a gente separou um buffet diferenciado, porque é aniversário de 2 anos da gente. Então, também se a gente repetir sempre pizza, daqui a pouco ninguém vai, porque todo mundo sai de lá mais gordo, né? Pô, pois é, cara, mas muito bom, viu, a pizza? Pô, maravilha. Na última vez você comeu bastante, que eu vi, viu? Eu tava lá só de Não, cantinho, eu comi vi você não. lá esperando. Comi não, cara. Eu só comi porque de última hora o cara falou para mim: não, você não come glúten? Eu vou fazer para você, cara. E ele fez arrumou uma massa lá sem glúten. Cara, e fez a pizza, meu, parecia exatamente a mesma pizza deliciosa a última vez que foi lá na Casa Uni da última vez, né? Foi lá na Casa Uni, inclusive agradecer a Uni aqui, que te patrocina, né? E nos patrocina Isso também lá no aí. encontro lá, sempre nos apoiando. Então, quero aqui deixar aqui o meu registro aqui, um abraço lá para o Isso. Paulo lá, sempre me Muito bom. apoiando em tudo que a gente faz, tanto eu quanto você, né? Isso aí, Paulo, grande parceiro, a Uni, um dos nossos parceiros aqui. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. E é um dos Pedrão, poucos que utiliza IA hoje, né? Falar assim, IA é, de verdade, falar na aplicabilidade. exatamente, né? A gente ia até falar um pouquinho disso, né? Dos últimos temas. Podemos começar falando da IA, né? A não ser que tem mais alguma outra coisa que você queira destacar lá do evento. O evento vai ser então aonde, Pedro? Só para relembrar? Vai, o evento vai acontecer no Espaço Vita, fica ali no bairro do Paraíso, começando às 17 horas, a gente antecipou 1 hora para a gente poder curtir mais um momento, como é pouquinho, e encerra às 22 horas ali. Normalmente o pessoal fica até mais tarde, mas oficialmente até às 22 horas a gente encerra o encontro. É um evento de network que vai ter a palestra. Lá a gente vai ter também uma mega surpresa, que eu não posso falar. Essa eu não posso falar, tá, Tami? Não adianta você me apertar, não. Não, Mas a gente vai já ter que você não pode, não pode. uma mega surpresa lá e eu quero deixar avisado para quem vai estar lá presente para aproveitar o momento, se conectar com outras pessoas. A gente está falando que 50% das pessoas que estarão lá presentes são credores e que vai trazer a visão do credor lá no dia a dia, de como que eles estão enxergando o mercado nesse momento, que é um momento desafiador para a gente, com a taxa de juro muito mais alta e inadimplência crescendo cada vez mais. Isso aí. E aí, cara, a gente bateu um papo aí sobre esse mercado, né? A gente começou falando aqui da IA, citamos a Uni, uma empresa aí com uma grande ação de uso de inteligência artificial. O que a gente tem visto aí, né, Pedro? Vamos dar uma tabelada aqui, um pouco do que eu tenho entrevistado, um pouco do que você tem entrevistado, novidades aí nesse mercado. Vamos começar pela inteligência artificial. O que você tem visto aí? Bom, Thames, a gente sabe que inteligência artificial ela tem um poder gigantesco, né? Mas quando a gente para a gente analisar a usabilidade hoje que a gente tem em empresas de cobrança, até mesmo dentro dos credores, hoje a parte, quando o cliente ele fica inadimplente, basicamente ela está sendo usada na parte conversacional, que é a parte onde a Uni ali atende a questão de agente digital ou agente de texto. Ele tem um poder muito de persuasão e ele consegue ter um resultado muito melhor do que um ser humano lá na ponta. E de personalização também, inclusive, né? De personalização ali, trazer o cliente para si, ele tem um poder gigantesco. A IA, ela traz isso. Você tem como um agente de atendimento, né? Mas quando a gente fala sobre o uso muito avançado, a gente fala assim, após essa parte de, olha, já tem um agente lá que está conversando, seja ela por texto, seja ela por voz, existe ali a parte de monitoramento que ainda é usado. Mas quando a gente parte por um tema que todo mundo fala, precisamos hiperpersonalizar.
você precisa ter estratégias para você personalizar a sua cobrança lá na ponta. Isso é pouquíssimo usado hoje no dia a dia e a gente vê que basicamente está restrito à utilização de a inteligência artificial, ou como a gente, ou como o Speak Analytics, que faz ali faz a monitoria desses dois casos. Fora isso, é muito difícil de você você conseguir ter isso dentro da cobrança. E por que eu falo, muitas das vezes, é difícil de você conseguir ter ele dentro da estratégia? Primeiro porque, muitas das vezes, o cara que está no escritório de cobrança, se ele tem 3 credores, e cada um desse credor, ele fala, olha, você precisa usar um CRM. Então, por exemplo, eu vou usar a Acta, eu vou usar a Copmile, eu vou usar qualquer outro CRM, fica muito difícil dele conseguir centralizar essa base para poder ter uma tomada de decisão. Então, ele já não consegue ter a utilização ali. Isso quando eu falo de escritório de cobrança. E quando a gente fala de bancos, aí tem um legado gigantesco por trás, que tem N CRMs por trás para poder trazer o comportamento daquele cliente lá na ponta. Com diferença de produto, né? Cada produto num sistema. A gente sabe, a gente vê muita coisa hoje, fala, mas ninguém está usando isso, ninguém está fazendo. Não é por falta de vontade, é por desconhecimento apenas, e sim por dificuldades técnicas, muitas vezes, ferramenta, unificar tudo isso dentro da empresa, sem dúvida é uma grande dificuldade. Tem muito ainda para evoluir, sem dúvida. Para você ter uma boa experiência da utilização da IA, você precisa ter os dados, né? E você precisa ter os dados estruturados para que você consiga ter o comportamento desse cliente adequado para você conseguir fazer a hiperpersonalização e aí sim entrar um agente. E aí sim você tem um poder lá. Então, hoje, quando a gente fala sobre, eu vou usar IA na minha estratégia, fica muito restrito, porque você basicamente volta ao cenário como você fala, método arroz com feijão. Você vai olhar lá como principal o tempo de atraso, apenas o valor da dívida. E aí sim, depois que você tentar acionar esse cliente, você começa a perceber possíveis comportamentos desse cliente inadimplente. Mas quando ele é adimplente, para você conseguir saber qual que é o melhor canal, se ele é mais ativo no app, ou se ele, de repente, ele é mais ativo no e-mail ou no WhatsApp, tudo isso meio que se perde no meio do caminho, porque fica ali junto com o credor em uma parte, em um cenário de um CRM, às vezes o outro do relacionamento com o cliente é outro, e cada sistema, ele se perde esse rastro para você conseguir personalizar mais a sua estratégia lá na ponta. Muito bom. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Pedrão, e que mais, cara? Que mais tem sido os assuntos aí? Você comentou um ponto que eu tenho sempre dado destaque, né? Não consigo fazer um Risk News que não tem um assunto desse de crescimento da inadimplência. A gente está vendo aí um ano de 2025 desafiador, né? Depois daquele período pós-pandemia, que a inadimplência cresceu muito, 22, 23, a gente teve um 24 que não foi o melhor dos mundos, mas em queda, e aí logo no começo de 2025 a gente começou a ver esse indicador despontando novamente e não está fácil para ninguém. O que a gente tem ouvido aí, o que a gente tem percebido mais aí, tem sido os pontos de destaque nas conversas? Bom, Thames, quando a gente a gente precisa olhar a macroeconomia como um todo, né? A gente vem sofrendo com a alta de juros da taxa Selic aqui no Brasil, o que encarece o crédito e, além de encarecer o crédito, muitas das vezes você força o cliente até a se auto-endividar por motivo de consumo, de estímulo ao consumo, e você passa a ter esse cliente altamente endividado com a alta inflação. Então, muitas das vezes o cliente ele tem ali uma inflação que está corroendo
a gente tem a alta de juros, onde já fica mais caro de você ter, e a gente tem um agravante hoje no mercado, que é as famosas bets, onde a gente está ali corroendo C, D e E, são os maiores impactantes dessa cadeia do crédito, né? Eu estava conversando, e aí não foi ao vivo, mas estava conversando com uma diretora de um grande banco, e ela falou assim, Pedro, hoje a inadimplência de quem aposta em bet, ela chega a 80%. Então, 80% de quem tem ou fez alguma transferência para alguma bet ou algo assim, ela tem 80% de chance de ficar inadimplente. Então, a gente tem esse cenário que é mega desafiador, e ainda assim é muito estimulado, e a gente vê quando vai assistir jogo, quando a gente liga a TV, o tempo todo, abre tá em todo lugar. A gente muito estímulo para a utilização, tanto das bets quanto para consumo, e aí entra o governo com estímulo ao crédito, seja ele com crédito consignado, seja ele empurrando, fazendo com que os bancos eles cedam crédito, mesmo com a taxa de juros muito alta. Então, a gente está sofrendo uma alta da inadimplência por esses fatores. Agora, como que a gente faz para diminuir o crédito lá na ponta, para não se tornar esse cliente inadimplente? Esse é o grande cenário hoje, é a dor que o crédito hoje vem sentindo de eu posso ceder o crédito para esse cliente, mas quanto de risco eu vou tomar para esse cliente ficar inadimplente? Como todo mundo sabe, minha grande especialidade é cobrança. Eu já naveguei em crédito, prevenção à fraude, mas hoje, se eu pudesse dar opinião e dar uma dica, eu sempre falo, cobrança é o lugar onde a gente tem que buscar recuperar o cliente. Então, nesse cenário de juros altos, não adianta eu querer, também vou fazer um parcelamento aqui, vou cobrar uns juros do cliente. Cara, eu posso cobrar juros do cliente, que é meu cliente a primeira vez, que entrou, já não me pagou. O cara que está comigo há 5 anos, 2 anos, 3 anos, cara, esse cara é um cara que eu tenho que buscar recuperar ele e não cobrar mais juros, ganhar dinheiro. Não é na cobrança que se ganha dinheiro. Cobrança é para recuperar o cliente. Então, eu acho que o momento é o momento da gente revisar nossos planos de negociação, porque, cara, pagando à vista, cara, mesmo que o desconto seja grande, a maioria dos clientes acaba não tendo condição. Então, a opção é parcelar. Para parcelar, vai cobrar juros, mas, gente, vamos lá, né? Que juros é esse também que nós vamos cobrar para ter o cliente recuperado? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode sim fazer. A gente tem questões aí que são muito maiores, né? Eu fiz bastante vídeo falando dessa questão de crise atual, do crédito trabalhador, da dificuldade de inadimplência. E, cara, a gente bate numa questão que, por exemplo, o cartão de crédito, quanto ele é utilizado para o dia a dia de consumo, cara, que o salário acaba não comprando o básico do cara e ele acaba indo para o cartão de crédito para permitir ele fazer o consumo do mês. Qual que é o grande problema desse país? Tudo bem, imposto e renda, cara. A nossa renda é baixíssima em relação a outros países do mundo. Então, fica difícil. Mas, cara, não adianta eu reclamar disso, eu dizer isso, ninguém vai se mexer porque eu estou falando que a renda do país é baixa ou porque o imposto é alto. Eu tenho que dar o meu jeito, né, Pedrão? A gente tem que fazer o nosso, eu sempre falo isso. Thambis, você tocou em pontos aí que é importantíssimo. A gente precisa recuperar o cliente lá na ponta. E aí entra, justamente, eu lembro de um caso que você deu de exemplo aqui, que você vinha pedalando ali algumas dívidas e a menina pegou, parou e ouviu você. Nesse momento, eu acredito que é a gente parar, ouvir muito mais o cliente, entender aquele cenário que a gente tem desse cliente, para aí sim a gente poder ter um resultado melhor lá na ponta. Então, quando eu falo desse resultado lá na ponta, é manter esse cliente ativo hoje, dentro da base, fazendo uma proposta que seja de maneira adequada para esse cliente conseguir ali efetivamente trazer, recuperar o crédito e recuperar o poder de compra desse cliente lá na ponta. Eu vejo alguns players hoje fazendo um processo de educação financeira junto aos seus clientes muito melhor. Então, eu já vejo alguns players ali falando, olha, talvez isso daqui seja arriscado para você, talvez não seja tão bom você ter essa tomada de decisão,
como mandar o dinheiro para a Bet. A gente sabe que o Nubank, o Bradesco bate muito forte nisso, mas quando a gente olha outros players, talvez eles não tenham tanto essa iniciativa quanto esses dois players aqui de falar, olha, talvez você joga numa Bet, você tem conta aqui para pagar, de repente você poupar esse dinheiro ou algo assim, trazer um lado mais educacional para o cliente é melhor para o cenário. E um outro ponto, Thambis, que você tocou aí, que eu achei bem legal, como que a gente pode recuperar mais? Cara, vamos parar e vamos sentar de verdade e discutir a inadimplência, porque hoje não é discutido tanto a inadimplência até vir um rombo que nem veio lá no Banco do Brasil com a 4966, né? Os caras estão Exato. E até 90 dias tranquilo. Bateu 90 dias, tem que dar default em tudo. Pois é. Então, e isso é um impacto imenso, né? Todos os bancos estão sofrendo muito por essa mudança de metodologia, que tem seu fator positivo, porque é mais conservadora, mas no momento inicial dá um impacto. Então, não é fácil mesmo. Boa. E Pedro, você sabe que, só rapidamente, você sabe que uma das coisas, né, que a gente tem que fazer também, quando a gente está falando em parcelamento de dívida, é controlar o parcelamento, aquilo que a gente já fez, controlar. Eu fiz em 10, em 6, em 12, eu preciso ter uma gestão disso. E aí eu tenho uma novidade para você, que é o seguinte, a gente está lançando logo um curso que é sobre a gestão do pós-acordo, que é o que tem que ser feito e a importância de se fazer. A gente tem indicadores aí do CDL, do SPC Brasil, que 85% da população negativada é reincidente. Ou seja, o cara foi lá, fez um acordo, pagou e voltou a ficar inadimplente. Eu tenho que controlar isso, não só controlar, mas estar atento para ver se o cara, de repente, precisa de uma nova oferta. Então, tem muita coisa para se fazer de cobrança, trabalhar aqui dentro de casa antes de ficar reclamando do governo, que não adianta nada. A gente reclama mesmo, mas não adianta. Isso é verdade. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. E que mais, Pedrão? O que mais você tem visto aí? A gente ano passado bombou aí 0303, chamada identificada, né? Eu tenho até um papo que eu vou estar, se eu não me engano, vai ser no próximo dia que eu estiver divulgando vídeo aqui, falando sobre essa questão de legislação Anatel, tudo isso. O que você tem visto isso? Porque meio que deu uma parada, né? Não se falou mais nada. Agora, inclusive, tem um negócio que eu vi aqui, até troquei uma ideia com o Gui, o iOS 26, ele vai ter uma funcionalidade que o iPhone vai conseguir identificar quem está te ligando, fazer uma prévia já pela inteligência artificial e te dizer, essa chamada é do Banco X, você quer atender? Isso é um negócio incrível, né, cara? E cada vez fica mais difícil eu chegar no cliente pelo telefonema. O que você tem visto disso? Thames, eu tive no GEOC e lá eu vi, teve a discussão com os parlamentares falando sobre a regulamentação. A regulamentação, ela foi adiada, a implantação do 0303 até abril do ano que vem, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja aqui falhando a memória, mas ela foi adiada porque não está sendo, não conseguiu colocar em prática o Shake, porque a nossa rede ela não está habilitada ainda para receber o Shake. Quando a gente fala sobre Shake, a gente precisa entender que a gente vai precisar estimular muito mais esse cliente lá na ponta, para ele que quando ele vê a ligação, ele fala assim, opa, eu quero atender. E aí teve as atualizações do iOS, que é muito legal, eu quero falar, depois que eu concluir essa parte aqui, eu quero entrar nessa atualização que você falou. Então, a gente sabe que o 0303 ele foi adiado até a implantação. Quando o Shake ele estiver efetivamente funcionando, vai ser obrigatório fazer a identificação, porque nisso você precisa ter ali o controle de saber quem está te ligando e evitar as ligações de fraudes
que hoje ela é um grande número de ligações onde bina número de telefone, que são chamados spoofing, são ligações que simplesmente de telefone que não existe, você tenta retornar, não consegue falar com aquele telefone, e às vezes é fraude, que eu mesmo aqui já recebi já várias vezes. Você tem uma compra em análise aqui no Nubank. Cara, eu nem tenho conta no Nubank, eu não tenho conta no Banco Inter. Então, isso é uma questão de fraude que acontece graças à utilização de uma tecnologia que chama ITX. E cada vez mais a Anatel vem proibindo o uso desse tipo de ligação. É impossível de ser monitorado isso, porque a ITX, muitas das vezes, ela não parte de uma central de ligação ou de uma operadora de telefonia hospedada aqui no Brasil. Então, elas são parte por tecnologia de VoIP, e aí acaba binando números ali completamente diferentes a cada momento, a cada ligação. Então, cada vez mais eu vejo a intenção de, olha, eu vou trazer aquele telefone, o telefone que eu estou ligando para aquele número ser identificado qual que é a empresa e trazer o motivo. Quando você fala de shake, ou quando não tiver a tecnologia de shake, tem um número que seja identificado e que você consiga pesquisar através do site Quem Me Ligou, saber qual foi a empresa que te retornou. Isso é importante que as pessoas saibam que não é que o valor ele vem diminuindo, é que aumentou-se muito a prática de spam, e aí automaticamente as pessoas falam assim, cara, eu nem vou atender independente de qual seja a empresa. Agora, eu mesmo não atendo. Número que eu não conheço, eu não atendo. Agora, se você receber uma ligação com o logo do seu banco, não sei, vamos supor que você tenha a conta lá no Santander, você vai atender. Vou te dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho um telefone aqui, a operadora daqui. Raramente eu recebo uma ligação aqui que não tem a identificação de quem é, a não ser que seja uma pessoa física, aí eu não tenho mesmo. Mas se é uma empresa, eu tenho a identificação da empresa, o nome, e eu tenho quando é spam, ele já me dá possível spam. Então, cara, é muito mais simples você tomar a decisão. E aí, uma das coisas que eu falo que é uma das minhas missões é transformar a cobrança naquela ligação que eu vou querer atender, porque a cobrança tem que ser aquele produto, aquele artifício que não é que eu estou ligando para te encher o saco, Pedro. Olha, se você está inadimplente, vai receber uma ligação da cobrança, o teu objetivo deveria ser atender essa ligação, porque do outro lado da linha vai ter alguém que está disposto a te ajudar. Esse é o futuro da cobrança. Se não for assim, não vai ser com steel shaking, sem steel shaking. Cara, a galera vai continuar restringindo o atendimento. Então, exatamente, Thales. Eu escrevi um artigo no Contraponto, no portal do Contraponto, justamente falando sobre isso. É a utilização de você despertar o desejo de quem está lá, de querer atender, porque sabe que ali vai ter uma solução para ele. O grande diferencial de quem vem tendo bons resultados é simplesmente despertando o desejo e entendendo que, olha, você precisa resolver esse problema e eu estou aqui para te ajudar com esse problema, seja com parcelamento, seja com desconto, e eu estou aqui para estar disposto a te ouvir para resolver o seu problema lá na ponta. Então, isso foi uma síntese assim do que foi do artigo que eu escrevi lá. E aí, Thales, entra um negócio que você falou sobre o iOS 26. Eu fiz o teste aqui. Legal. E funcionou. Pena que meus bancos não funcionaram, tá? Como tá em beta, né, o iOS 26, então quando eu recebia uma ligação, ele atendia do número que não estava na minha agenda, atendia e a pessoa precisava falar. Se caso a pessoa não falasse, ele retia a ligação ali, já de imediato, e ficava lá como atendida e a pessoa falou determinada coisa. Veio um recadinho, como se fosse uma mensagem de texto para você. Entendi. Se você tem isso, e o engraçado, tá? Se você tiver isso ativado, você vai deixar de receber um monte de ligação. Então, pois é. E é um dos futuros aí, né? Primeiramente no iOS, mas, cara, isso é uma tendência que depois se multiplica aí para Android e algo mais. O que é legal, viu, Thames? O que é legal, assim, que vai ser ruim para as empresas de cobrança? Primeiro que vai aumentar o custo de telefonia, porque ela dá como atendida. Para quem está ligando, dá como atendida, a pessoa vai ter que passar o recado ali, e aí sim, ela vai transcrever e vai falar, você gostaria de falar com essa pessoa? Se sim, aí a pessoa fala, eu quero falar, sim, ela pega e habilita a chamada para você naquele momento.
Então, possivelmente vai ter um aumento de custo ali para as operadoras, desculpa, para as empresas de cobrança lá na ponta. O cara que liga para mim, que economiza porque eu não atendo, agora ele vai pagar essa ligação. Vai pagar essa ligação, exatamente. Isso aí. Pedrão, cara, ótimo, meu amigo. Pô, falamos aqui já 30 e poucos minutos, mas queria deixar livre aí. O que mais, cara? Quer falar mais alguma coisa? Quer de novo falar um pouco mais do evento? Cara, espaço aqui é teu. Eu tive lá no Risk Finance e eu fiquei encantado assim em ver a questão do Pix, o quanto que o Pix vem facilitando para o nosso mercado, né? E quando a gente fala sobre Pix Sem garantido, dúvida. é uma boa opção para quem ainda não tem o Pix garantido, tentar implantar na sua operação para evitar que esse cliente venha ficar inadimplente, por exemplo, depois de um acordo. Porque aí é um débito em conta, né, cara? Não tem erro, meu amigo. Não tem erro. E outra coisa, se você não tiver o dinheiro, ele fica tentando até o período que você pré-programar lá. Então, por exemplo, eu programei aqui para receber do Tambellini no dia 25 de junho, eu vou tentar até dia 30 de junho. Então, você consegue programar para você ter esse recebimento desse cliente lá na ponta. Então, vai facilitar bastante. Quanto mais meios de pagamento a gente tiver, melhor vai ser para a nossa indústria de recuperação de crédito. Então, é uma baita oportunidade, precisa ser estudado um pouco mais, entender se o seu banco, a empresa que você está cobrando, se ela já está habilitada para ter o Pix garantido, que acho que vai ser uma baita oportunidade para você que está aí. E eu até acabei de fazer um vídeo falando de 5 funcionalidades que uma ferramenta de cobrança tem que ter, e um dos itens que a gente falou lá é a conexão com os meios de pagamento, porque hoje em dia fazer cobrança não é só mandar mensagem, não é só dizer que o cara está cobrando, como é que você paga? Você sabe que eu tenho no processo de comunicação aqui com o CCS da FAICO, a gente manda muita mensagem, dá abertura também para o cara responder, e a gente faz questão de ler as respostas. Existe muitas vezes, por mais que eu tenha um processo onde eu conecto o cara com um portal de negociação, falo para ele que ele pode acessar o portal para tirar dúvidas, para pagar, para negociar, às vezes o cara vai lá, eu queria um boleto. Então é muito importante você ler as mensagens, porque isso pode permitir você falar, pô, cara, acho que eu não estou sendo claro na minha comunicação, o cara não está entendendo aonde ele pode pagar e como ele pode pagar, porque eu dar a opção, e o Pix hoje é uma ferramenta fantástica nesse sentido, para dar a opção para o cliente pagar, é a parte integrante da cobrança. Não existe cobrança hoje sem o meio de pagamento final para o cliente. Não adianta só. Eu costumo sempre dizer, você informar para ele que ele está devendo, que venceu no dia tal, de tantos reais, isso ele já está careca de saber. Ele precisa saber como é que ele paga e como, né? Onde, como é que ele faz para pagar. Então, acho que, importantíssima essa questão do Pix aí que você levantou. Inclusive, eu fiz questão de chamar você no privado lá e falei assim, Thambis, esse vídeo ficou sensacional. Fiz questão, porque todos os vídeos eu assisto e deixo o gostei. Pedrão, você sabe que o oposto não é verdadeiro, mas, cara, primeiro, o horário do teu programa... O meu é ao vivo. Não é sempre. Você sabe que quando eu posso, eu entro. Quando eu vejo tem alguém até mais conhecido, eu vou lá, faço questão, comento. Mas, velho, olha, minha agenda tem estado insana nos últimos tempos, então, cara, não tá fácil não, mas você sabe que, pô, você é um parceiraço, tanto que você tá aqui pra gente falar exatamente... Quase todo mês agora eu tô aqui, eu já tô ficando até mal acostumado já. Não, boa, vamos lá, e muito mais, Thambis, importantíssimo. Você esqueceu de avisar que nós iremos fazer a maior transmissão sobre crédito e cobrança ao vivo do mercado. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. O Marcílio assistir esse vídeo aqui vai querer arrancar o nosso pescoço. Não, pô, a gente vai ter o CMS aí, que vai ser num espaço muito maior, do ladinho da minha casa, lá perto do CEAGESP. Eu esqueci o nome do local, agora quero ver se você lembra. Você lembra? Que eu sempre esquecia lá do outro. Eu vou entrar aqui no portal do Contraponto. Então, enquanto o Pedro pega o nome, eu vou falar aqui. A gente vai estar lá no final do ano também, outubro, novembro, não me lembro exatamente a data. É novembro. Novembro. A gente vai estar lá
Arca Space, é isso? Isso, Arc Space, um espaço muito maior, Muito próximo à maior. estação Vila Lobos ali, Isso aí. próximo a Marginal Pinheiros e Tietê. Tem L ponto, Facílimo de vai ter L chegar. ponto, tá? Então tem L ponto. E Eu o não melhor vou de de tudo vai ser. helicóptero porque é do lado da minha casa, senão eu até iria. Para mim, que mora um pouco mais longe, eu acho que eu vou de helicóptero, porque o Aí, Guerra já vai de helicóptero para os lugares, né? olha que maravilha, cara. Eu, E vai ser no dia 12 de novembro. coisa que eu não fiz ainda foi andar de helicóptero, mas ainda vou fazer. 12 de novembro estaremos lá no CMS Cast. Não fomos convidados para o Muvon Cast. O Fernando resolveu fazer uma outra modalidade, agradeceu a gente, falou que foi demais, mas quis fazer o evento dele. Mas o CMS estaremos lá com certeza para mais aquela transmissão de 12 horas ou mais ao vivo lá, com entrevistas inúmeras, bastante papo legal. Vai Pedrão, ser muito bom lá, viu? Mas é isso, Thambis. isso aí, meu amigo. Cara, queria te agradecer e deixar aí para você fazer seu encerramento, fazer o convite para os 250, porque não dá para fazer convite para mais gente, porque não tem espaço. Mas para a galera que está inscrita lá e comprou o ingresso, esteja lá amanhã, dia 25, lá no Espaço Vita, é isso? Aí, Isso. acertei. Caraca, velho, acertei. Ah! Boa. Muito Thambis, bom. eu quero agradecer aqui a oportunidade de a gente sempre poder trocar, sempre quando a gente troca, a gente sai com insights valiosos aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tambelando com Tambellini. É incrível, Curti. toda terça-feira eu Já não assisto. preciso falar. Fala aí, curte o canal. Curte o canal e comenta, nem que seja para falar assim, eu estive aqui, ou o que eu falo lá do gatinho, bate no teclado lá e comenta alguma coisa, porque o conteúdo precisa ser disseminado dentro da nossa indústria de crédito e cobrança. Sempre quando eu entro aqui, eu deixo gostei e comento alguma coisa boa, bem legal, seja com convidado, seja quando o Tamis está fazendo. Então faça você a sua parte aqui. Muito obrigado, meu Tamis. Pedrão, obrigado, cara. Esperamos amanhã todo mundo lá no evento do Contraponto, cara. E em novembro, aí sim vou estar lá, hein? Pedrão, Vamos junto. obrigado mais uma vez. Galera, quem tá comigo até aqui, não esqueça de dar aquela curtida. Pedro já chamou você, mas eu aqui, ó, de novo, curte o canal, compartilha. Toda terça e quinta temos vídeo inédito. E na semana que vem, dia 1º de julho, nossa live aqui. Não esqueça, às 11 horas, a live com o Alan Clever e o Renato Pescara sobre ferramentas de cobrança. Muito bom. Galera, um grande abraço e até a próxima. Pedrão, obrigado mais uma Valeu, vez. até mais, galera.